Olá pessoal, vamos então dar início aos nossos assuntos da última prova. Essa última prova então vai contemplar, as integrais duplas e integrais triplas, tá? Então vamos começar com as integrais duplas, tá? Como é que a gente vai definir estas integrais chamadas integrais duplas? Bom, a ideia vai ser o seguinte: primeiro, que a gente vai considerar a nossa região aqui, onde a função está definida, uma função de duas variáveis, uma região limitada, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: suponha que o nosso problema seja, então, tentar entender ou tentar definir um número que represente o volume que tem esta região no R3, entre a região R aqui, que tem base R, até o gráfico da função z igual a f de xy. Então, essa região do R3 aqui, compreendida entre o plano xy, ou seja, de base R, até o gráfico da função z igual a f de xy. Entender este volume aqui, tá? O que a gente pode fazer? Bom, a gente vai começar recortando, a nossa região R em vários retângulos no plano XY, tá? Então, eu vou ter aqui, um comprimento delta de xk e um comprimento de delta de yk, né? E a área de cada retângulozinho desta região R vai ser o produto, desse delta de xk, delta de yk, para cada xk e yk, com k variando de 1 até n, vai depender do número de retângulos que eu for considerar. Observe que muitas partes de retângulos que ficam para fora da região, tem retângulo sobrando aqui, tem parte da região sobrando, né? Então, para melhorar este retalho que a gente faz na região R, o que a gente faz é aumentar o número de xi aqui e de yi aqui, ou seja, diminuir estes comprimentos. Quando eu faço isso, a minha aproximação fica melhor, né? E aí, a área, então, dessa região R pode ser aproximada por este limite, que é o n tendendo a mais infinito, dos somatórios das áreas de cada regiãozinha, que eu estou chamando de delta de AK. Ok? Então, a gente retalhou toda a minha região R aqui embaixo, e aí eu mandei o n para o infinito, para que a área dessa região seja aproximada por este limite. Beleza? Tá bom, mas o que isso tem a ver com a função? Bom, a gente já retalhou a base. Agora, a gente vai entender como é que eu vou fazer para encontrar estes volumes, né? Se eu tenho a área da base e eu quero achar um volume, eu vou fazer o seguinte: para cada retângulozinho que eu tenho aqui na base, eu vou escolher um ponto aqui dentro e vou calcular a f deste ponto. Então, para cada delta de AK, ou seja, isso aqui é um delta de xk vezes delta de yk, não é isso? A gente vai escolher um ponto aqui no meio e eu vou calcular a f desse ponto, xk, yk. Quando eu fizer o produto dessa f, que é a minha altura daí, com a base, eu vou ter o volume de um prisma, não é isso? Observe que eu estou considerando aqui, para exemplo, para motivar, a f maior ou igual que zero. O gráfico dela está todo acima do plano xy. Então, eu tenho aqui, base com área delta de AK e altura f de xk, yk. Tá ok? Beleza. Então, este volume representa o volume compreendido, dentro deste prisma, ok? E o volume total, eu vou somar todo mundo e passar o limite, não é? Então, se eu pensar neste volume total aqui, que eu estava comentando lá no começo, quando eu pegar o limite com n tendendo ao infinito e somar todos estes volumes de cada prisma, eu tenho o volume compreendido entre o gráfico e a região R, tá? Isso aqui nada mais é do que a soma de Riemann da função f, ok? Se este limite existir, a gente vai chamar isso de integral dupla da função f sobre a região R, e a notação vai ser essa.
ou dA, que é o diferencial de área, ou dx dy, para mostrar que a gente está com uma diferencial de x, diferencial de y. Da onde vem essa notação, né, de dA ou dx dy? Quando você faz o n tender ao infinito, nada mais é do que você fazer isso aqui, ó, ficar muito pequeno, por isso que vira a diferencial. Ou isso aqui vai virar a diferencial de x, diferencial de y, como está aqui na outra anotação, e aqui está a minha região de integração, tá? Que é essa região R aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a definição da integral dupla. Ah, mas ela sempre representa um volume? Não, gente. Ela não representa um volume sempre. Por quê? Aqui, para facilitar a ideia, né, e a visão, a intuição, a gente considerou a f maior ou igual que zero. Né? Então, aqui sim representa o volume, que é a interpretação geométrica da minha integral dupla quando a minha função for maior ou igual que zero. Então, se eu tiver com uma função maior ou igual que zero na região de integração, a integral dupla dela representa o volume compreendido entre o gráfico e o plano, a região R no plano XY. Tá? Mas a integral dupla não necessariamente representa um volume. Só tem que lembrar o seguinte, toda vez que for calcular uma integral dupla, o resultado da integral dupla vai ser um número, tá? Se a função for integrável. Beleza? Ok. Algumas propriedades, então. Note que, por enquanto, a gente não sabe fazer conta nenhuma com a integral dupla. Se a gente fosse fazer alguma conta até agora para calcular uma integral dupla, a gente teria que calcular um limite de um somatório. Tá? Propriedades. Supondo que a fronteira da região R seja formada por um número finito de arcos de curvas suaves, f de xy e g de xy são contínuas sobre R, podemos enunciar as seguintes propriedades. Então, você tem lá a constante multiplicando a função pode sair da integral dupla, como já acontecia na integral de uma variável e na integral definida também de uma variável. A soma de funções, quando você integra uma soma de funções, ela abre para a soma da integral. Isso também acontece, porque a gente no fundo está calculando um limite, né? Se f é maior ou igual que g, a integral dupla respeita a desigualdade. Ou seja, se você integrar desse lado, sobre a mesma região, a desigualdade se mantém. Tá? Já é de se esperar, né? Porque pensa, se você tem uma função aqui, uma função mais alta, e se elas são maiores ou iguais a zero, eu tenho este volume e este volume maior. Então, a desigualdade se mantém. Tá? Se f é maior ou igual que zero, a integral dupla sobre uma região R é maior ou igual que zero. Por quê? Essa aqui representa o volume, né? E se é o volume tem que ser maior ou igual que zero. Tá? E também vale aquela propriedade similar, a gente tem uma propriedade similar para funções de uma variável. Lembra que quando eu tinha lá uma função e eu queria integrar no intervalo AB de uma variável, se eu quisesse quebrar aqui, integrar de A até B f dx, era a mesma coisa que a integral de A até C da f dx, mais a integral de C até B. Não é? Podia fazer isso para a função de uma variável. Aqui a ideia é a mesma para funções de duas variáveis, ou seja, na integral dupla. Desde que as regiões não se sobreponham, a integral sobre R, que é a união de R1 com R2, a integral sobre R é a soma das integrais sobre R1 e sobre R2. Tá? De novo, tomar cuidado, desde que as regiões aqui, ó, que você está subdividindo, não se sobreponham, porque senão você está calculando integral demais, sobre região demais. Tá? E uma observação é que toda vez que eu calculo a integral de 1dA, isso me dá exatamente a área da região R. Por que isso acontece? Bom, gente, se você está calculando a integral sobre R de uma função constante 1, é como se você estivesse calculando o volume de um sólido com a altura 1. Consequentemente, a representação geométrica ela continua sendo um volume, né? Porém, eu estou com a área da base vezes a altura 1. Então, se eu estou com a altura 1, o resultado numérico disso continua sendo a área da base. Por isso que o valor numérico desta integral representa a área da região R. Tá?
Pensa num cilindro que você tem lá πr² como sendo a área da base e a altura 1. Se a altura 1, o volume desse cilindro é πr² vezes 1, que é πr². Ok? Consequentemente, o πr² também é a área da base. Então, numericamente, eles têm o mesmo valor. Tá? Então, por isso que toda vez que você calcular a integral de 1dA, o resultado numérico disso é a área de R. Cálculo da integral dupla. Bom, de fato, como é que vamos fazer conta na integral dupla? Como é que eu vou formular essa integral para conseguir fazer conta e não ficar dependendo de um cálculo de limites? Tudo vai depender de como você vai descrever a região de integração. É isso que vai facilitar as suas contas ou complicar as suas contas. Então, como é que a gente calcula a integral? Olha só, se você tiver lá a sua região de integração R e você tem a maneira de representar essa região vou colocar então a região R, eu estou olhando assim, ó. B, A, aqui está a minha região R. E eu vou olhar assim, tá? Nesse sentido. Como é que eu descrevo essa região R? O meu x fica entre A e B. E o y, aqui eu tenho duas funções de x. Está representado ali, ó, f1 de x. E essa aqui é a f2 de x. Então, eu tenho o y, como eu estou olhando nesse sentido para descrever a região, o y vai da função de baixo, da f1 de x, até a f2 de x. Pronto, você descreveu a região R. E o cálculo da integral vai ser assim, ó. Então, a integral de f de xy dA sobre R vai ser... Quem está entre constantes aqui, vai ficar aqui fora, na primeira integral, A até B. Quem está entre variáveis, no caso a variável x, vai ficar aqui, ó. Limite inferior é a f1 de x, limite superior é a f2 de x. Aqui vai continuar sendo a função, né? F de xy. E aqui vem a ordem de integração. Quem que está variando entre f1 e f2? O y, então é dy dx. Então, essa integral, se você representar a região R colocando o x entre constantes, as constantes vêm aqui fora. Por quê? O resultado dessa integral aqui vai dar algo dependendo de x. Depois você vai integrar em relação a x e vai aplicar nos limites de integração, que são constantes. Consequentemente, o resultado dessa integral é um número. Toda vez que estiver calculando uma integral dupla sobre uma região, o resultado final tem que ser um número, hein? E a ordem de integração já está aqui, ó. Você vai integrar em relação a y, depois vai integrar em relação a x. Tá? Ah, professor, prefiro descrever a região de outra forma. Prefiro colocar o y entre constantes e o x variando entre duas funções de y, porque daí fica mais fácil para representar a região. Não tem problema. Então, se você estiver representando desta forma, o seu x está entre duas funções de y e o seu y está entre duas constantes. Aí a ordem aqui vai mudar. Olha só. Então, a integral vai ficar as constantes lá fora, as duas funções que são os limites de integração aqui em x, ok? E aqui muda, aqui virou dx dy. Note que aqui era dy dx, que é a ordem de integração. Aqui a ordem de integração é dx dy. Tá, mas aí surge um problema. Se eu enxerguei a representação da região R usando esta maneira, mas meu colega preferiu usar olhando assim, ó, nesta direção, usar esta representação. E a região R é a mesma, a função de integração é a mesma, e aí, o resultado? O resultado vai ser o mesmo, porque existe um teorema chamado Teorema de Fubini, que garante que a sua integral independe da ordem de integração. Então, se você integrar aqui em relação a y, em relação a x, desde que corretamente representada a região, né, ou calcular nesta ordem aqui, a mesma região e a mesma função, o resultado vai ser o mesmo sempre. Tá? Então,
Depende de como cada um vai conseguir enxergar essa representação da região de integração e aí calcular a integral. Tá? Vou fazer alguns exemplos aqui para poder ficar mais claro aí esse cálculo da integral dupla. Então vamos lá. Calcular a integral, a função é x mais y, tá? Sobre a região R, onde R é a região limitada por y igual a x² e y igual a 2x. Então não tem como, tem que esboçar a região de integração. Lembrando que a nossa região de integração vai ser no R2, tá? Y igual a x² vai nos dar a parábola. X, y e y igual a 2x, uma reta. Região de integração, região delimitada por essas duas curvas. Então está aqui a região de integração. Vou precisar encontrar estes pontos aqui para eu descrever a minha região de integração. Quem são esses pontos? Bom, como é que eu faço? É só igualar, né? Aonde que 2x é igual a x². Para x igual a 2. Então aqui eu tenho x igual a 2. Se aqui é 2, aqui é 4. Tá? Como é que eu vou descrever a minha região de integração, então? Região de integração. Primeiro, eu vou fazer assim, ó, vou fazer dos dois jeitos para vocês verem que dá a mesma coisa. Olhando a região R no sentido do eixo Y. Então, eu vou colocar o x entre constantes, o x está entre 0 e 2, e o y. O y vai variar desta curva aqui de baixo, que é a parábola, até bater na reta. Então, vai da parábola, o y vai da parábola, x², até bater na reta, 2x. Aí está a minha região de integração. Tá? Então, a integral I, que ele está pedindo, vai ficar assim, ó. Aqui fora, o x está entre constantes, então de 0 até 2. De 0 até 2. O y, de x² até 2x. X mais y. Ordem de integração, dy dx. Tá, e como é que eu faço agora para calcular a integral? Eu não vou calcular uma integral em relação a y, então tudo que tem x é constante. É isso que a gente faz. Então aqui ó, vai ficar assim, integral de 0 até 2. E a integral de x em relação a y é como se fosse uma constante. Então isso fica x vezes y. Mais a integral de y em relação a y ao quadrado sobre 2. Notem que aqui a gente está calculando uma integral de uma variável, porque é em relação a y. Então, a gente tem todos os métodos de integração vistos até agora, lá de cálculo 1 ou aqui no começo do cálculo 2, para poder calcular integrais. Tá? Quando caiu aqui, ó, eu estou com uma integral de uma variável, porque eu vou integrar em relação a y, que é uma variável só. Tá? Aí eu vou e aplico nos limites de integração. x², 2x. Vou até colocar um colchetes aqui, ó, porque no final disso tudo eu vou integrar em relação a x. Ok? Agora vamos fazer conta. Integral de 0 até 2. Substitui quem é o y por 2x. Então vai ficar x vezes 2x mais 2x ao quadrado sobre 2. Apliquei lá em cima. Agora aplica embaixo. Menos x vezes x ao quadrado mais, vou colocar o parênteses aqui, né? Tomar cuidado. X ao quadrado, aqui ó, vai ficar x² sobre 2 dx. Agora virou uma integral de uma variável. Integral de 0 até 2, 2x ao quadrado mais 4x² sobre 2 menos x ao cubo menos x² sobre 2 dx. A integra. Aí não tem segredo, né, gente? Quando calcular a integral aqui, vai ficar 2x ao cubo sobre 3, mais, aqui é 4 sobre 2, é 2, né? Então fica 2x ao cubo sobre 3 também, menos x² sobre 4, menos x na quinta sobre 5, tem o vezes 2, então sobre 10, de 0 até 2.
E aí é só aplicar nos limites de integração, né? Aplica no 2, substitui aqui e depois aplica no 0. Quando aplicar no 0 vai dar 0, tá? Agora eu vou colar aqui as contas, só para não ficar perdendo muito tempo. dy dx nessa ordem. Olha aqui, ó. X vezes 2x menos x ao quadrado. 1 quarto, 1 meio, 4x quadrado menos x na quarta, tá certo. Então isso aqui vai dar 52 sobre 15. Esse é o resultado. Observe que eu não falei nada com relação a cálculo de volume, tá? Porque eu não me preocupei se a minha função é maior ou igual que zero na região, se isso está representando ou não o volume. Por enquanto eu estou preocupado só em fazer a conta com a integral mesmo, tá? Para ver como calcula essas integrais, ok? Bom, eu comentei que eu ia fazer dos dois jeitos. A gente representou aqui a região R olhando ela nesse sentido. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar ela neste sentido. Ou seja, daqui até aqui, ó, olhando assim. Então, eu também posso representar a minha região R assim, ó. O y entre constantes. O y vai do 0 até o 4. E o x? O x agora vai da minha reta, só que aí eu preciso isolar o x em função do y. Eu não tenho a minha reta não é y igual a 2x, isolo x, x igual a y sobre 2. Então aqui vai ficar do y sobre 2. E aqui não é a parábola y igual a x ao quadrado? Se eu isolo x, eu tenho mais ou menos, mas eu só quero a parte positiva. Então é x igual a raiz de y. Ok? Consequentemente, o x vai até a raiz de y. E aí eu posso representar a integral i também desta forma. Integral agora de 0 até 4. Integral de y sobre 2 até raiz de y, porque eu estou olhando nesta direção agora, no eixo x aqui, assim. Função x mais y. Agora a ordem de integração é dx dy, porque quem está lá fora é o intervalo do y. Então aqui também, se resolver esta integral, primeiro em relação a x, depois em relação a y, que é essa próxima maneira aqui, ó, y sobre 2, raiz de y, de 0 até 4, integra isso aqui em relação a x. Como é que fica? X quadrado sobre 2 mais y vezes x, não é isso? Olha lá, x quadrado sobre 2 mais y vezes x, troca o x por raiz de y e por y sobre 2, e o final calcula a integral tudo em relação a y, vai dar o mesmo 52 sobre 15. Ok? Então, a ordem de integração não importa para o resultado final. Para que importa a ordem de integração? Para facilitar as contas. Tá? Isso, a maneira com que você vai escolher como representar a região R faz diferença na dificuldade de fazer as contas. Neste caso, a dificuldade foi a mesma. Mas olha só. Calcule a integral de 0 até 1. Aqui, integral 0 até 1, 4x até 4, e elevado a menos y ao quadrado dy dx. Gente, calcular essa integral aqui, ó, não é nada fácil. Nada fácil. Eu nem sei fazê-lo, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou esboçar a minha região R, que está aqui os limites de integração, e vou inverter a ordem de integração, ver se facilita minhas contas. Ó, pela integral que está dada ali, o que eu sei? Eu sei que o x está variando de 0 até 1, porque está aqui fora, né? O dx. E o y está variando da reta 4x até a reta constante 4. Como é que é, então, essa região de integração? Vamos lá, vamos esboçar para ver como inverter. Aqui está o 1, aqui está o 4. Reta y igual a 4x, está aqui.
E a reta y igual a 4. Reta y igual a 4 é uma reta horizontal aqui passando no 4, né? Quem é a minha região de integração, então? Ó, tá acima da 4x e abaixo da reta y igual a 4. Então, a minha região é essa aqui, hein? Toma cuidado para não se confundir. Aqui está a minha região de integração, região R. Como é que eu faço para inverter os limites ali para descrever a região de modo diferente? Foi olhado assim. Agora eu quero olhar assim. Então, eu vou colocar o y entre constantes. O y, então, vai do 0 até o 4, né? Daqui até aqui. E a gente vai olhar assim, ó. Para eu descrever toda a minha região, eu saio do eixo y. O eixo y é x igual a 0, não é? Então, aqui eu tenho x indo do 0. E vai bater aonde? Ele vai bater nessa reta. Mas aí, eu preciso fazer o quê? Essa reta aqui é y igual a 4x. Eu preciso isolar o x em função do y. Então, eu tenho x igual a y sobre 4. Y sobre 4. E a minha integral passa a ser essa aqui agora. Ó. Quem está lá fora? O y de 0 até 4. O x de 0 até y sobre 4. Ok? E aí eu tenho e elevado a menos y ao quadrado. Agora a ordem de integração. dx dy. Inverteu. Observa como ficou mais fácil. Por quê? Eu vou integrar em relação a x. Aqui não tem ninguém com relação a x. É só multiplicar por x a integral, então. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 até 4, x e elevado a menos y ao quadrado. E a integral é de 0 até y sobre 4. E depois, no final disso tudo, eu tenho que integrar em relação a y. Então, isso aqui deu integral de 0 até 4. Troco o x por y sobre 4, então fica y sobre 4e elevado a menos y ao quadrado. A hora que substituir por 0 vai dar 0, então vai ficar assim, dy. Agora ficou fácil integrar, porque este y aqui ó, faz toda a diferença na integral. Então isso aqui é 1/4 da integral de 0 até 4 de y e na menos y ao quadrado dy. Como é que eu integro isso aqui? Faz lá a integral indefinida, separadamente, para não se perder nos limites de integração. Faz u igual a menos y ao quadrado. O du, então, é menos 2y dy. Então, esse menos 2 aqui passa dividindo. Então, vai ficar a integral em u fica menos 1/2 de e na u du. Isso aqui é menos 1/2 de e na u mais c, ou seja, menos 1/2 de e na menos y ao quadrado mais c. Como a gente não vai precisar do mais c, eu vou usar aqui em cima só 1/4 menos 1/2 de e na menos y ao quadrado, aplicado nos limites de integração, de 0 até 4. Então, vai ficar 1/4 menos 1/2 e que multiplica lá em cima. Troco 4 aqui, ó, 4 ao quadrado é 16. Então, menos 16, ok? Menos, troca no zero, isso aqui vai dar 0. Então, vai ficar e elevado a 0, que é 1, então mais 1/2. E aí, acabou. Ok, gente? Tranquilo? Só para conferir aí, quando invertir os limites de integração, ó, o x ficou de 0 até y sobre 4, está aqui, e o y de 0 até 4. Então, fazendo as contas, a gente chegou na integral
menos e na menos 16, está aqui, com menos. E aqui está colocado 1 sobre 8 aqui, ó, que esse 1 meio com esse 1 meio vem para fora e vira 1 oitavo aqui. Então só está escrito de modo diferente, tá? Então aqui está certo. Então, a dica é a seguinte: tentou resolver representando a região num certo sentido, sei lá, olhando nessa direção para representar, ficou complicado? Tenta mudar de direção e ir para outra representação da região de integração. Há dificuldade nas integrais duplas, claro que no cálculo de volume vai precisar entender como é que é o sólido que está querendo calcular o volume, tá? Mas também vai precisar entender muito bem a sua região de integração. É isso que mais manda nas integrais duplas, tá? No próximo vídeo a gente começa com mudanças de variáveis na integral dupla, para tentar facilitar as contas aí para certos casos.